Há um ano, cada passo era incrivelmente difícil para mim. Mesmo 3 pequenos degraus se transformavam em um verdadeiro desafio. Os joelhos pareciam presos em um torno em brasa, e a dor era tão aguda que eu prendia a respiração, superando essa agonia. Aos poucos, comecei a evitar escadas como fogo, parei de fazer longas caminhadas, e às vezes, até me apoiava nos móveis só para levantar da cadeira. Meu corpo parecia me trair, recusando-se a obedecer, e a cada dia eu sentia como escapava aquela vida plena de movimento, liberdade e alegria que eu antes vivia. Tenho 84 anos agora, mas no fundo, ainda sou a pessoa enérgica que fui na juventude. Antigamente, eu podia caminhar metade da cidade, passar horas na jardinagem, carregar sacolas pesadas do mercado e preparar enormes jantares em família. Sempre fui independente, nunca pedi ajuda e me orgulhava disso. Mas essa dor insidiosa e exaustiva, lenta mas seguramente, estava me privando de tudo: força, confiança, independência. Ela estava me transformando em uma sombra de mim mesmo, e isso era o pior de tudo. Eu ia aos médicos, mas a resposta era sempre a mesma: o que você quer? É a idade, as articulações se desgastam, é natural. Eles me prescreviam pomadas, géis, comprimidos e me aconselhavam a exercitar os joelhos com exercícios que só aumentavam a dor. Toda semana eu tentava algo novo, esperando um milagre, mas nada ajudava. E então, um dia, sentado na clínica, ouvi casualmente a conversa de 2 mulheres idosas. Uma delas disse: desde que comecei a fazer meu próprio colágeno, meus joelhos parecem ter renascido. No início, não acreditei. Uma receita caseira, e de repente ajudaria onde médicos e remédios eram impotentes? Mas o desespero é uma coisa terrível. Quando não há mais nada a perder, você está disposto a se agarrar a qualquer coisa, até mesmo a um fio de esperança. E sabe o que? Em apenas uma semana, senti como se alguém tivesse afrouxado aqueles tornos que apertavam meus joelhos. E em menos de um mês, consegui subir as escadas sem render os dentes de dor. Comecei a caminhar novamente, sentindo a leveza nos movimentos, como se os anos tivessem recuado. E tudo isso graças a um remédio simples e natural que fiz com minhas próprias mãos. Mas a questão não é apenas a receita, é que eu voltei a acreditar que, mesmo na nossa idade, podemos mudar as coisas. A dor não deve ser uma sentença, a velhice não é o fim, mas apenas mais uma fase em que se pode e se deve lutar pela própria saúde. E eu quero que você também acredite nisso. Conte-me sua idade e de onde você escreve nos comentários. É importante para mim saber que não estou sozinho, que somos muitos os que não desistem. Vamos apoiar uns aos outros. Enquanto isso, imagine como é acordar de manhã e não ter medo de levantar da cama, caminhar pela rua sem contar cada passo, rir sem fazer caretas de dor. Isso é possível, e eu sou a prova viva. Com o tempo, minha vida se transformou em um verdadeiro tormento. Cada movimento era tão difícil, como se garras afiadas se cravassem nos meus joelhos. Em apenas 10, no máximo 15 minutos de qualquer atividade, a dor se acendia com nova força, aguda, ardente, insuportável. Mas o pior não era nem isso. O pior era como essa dor, lenta mas seguramente, matava tudo em mim: alegria, confiança, dignidade. Passei a ter medo de me mover. Antes de levantar, me curvar, dar um passo, eu planejava cada ação com antecedência, como se estivesse me preparando para uma manobra perigosa. Até as coisas mais simples se transformavam em um desafio. Comecei a beber menos água para não ter que ir ao banheiro mais vezes do que o necessário. Se algo caía no chão, uma colher, um guardanapo, até mesmo um remédio,
eu olhava para aquilo com raiva impotente. Valia a pena pegar? Afinal, cada inclinação era uma nova crise de dor, uma nova humilhação. Mas o mais assustador era o sentimento de desamparo. Eu, que sempre fui um apoio para os outros, agora precisava de apoio. Tive que pedir ajuda para levantar do sofá. Não podia simplesmente ir à loja, tinha que chamar alguém, pedir, sentir-me um fardo. Sair de casa se transformou em um evento inteiro, e se a perna falhasse? E se eu não conseguisse chegar? Precisava de alguém por perto, para ajudar. E o mais amargo, os médicos apenas davam de ombros. Um deles, em tom frio e indiferente, disse: "Ora, o que você quer?" "É a idade, acostume-se." Acostume-se. Essas palavras soaram como uma sentença, como se me propusessem aceitar que, a partir de então, minha vida seria um lento definhar à sombra da dor, que eu não tinha mais direito ao movimento, a passeios, a alegrias simples, que a velhice era obrigatoriamente debilidade, sofrimento, dependência. Mas eu não queria me acostumar. A conscientização veio no dia em que não consegui ir ao parque com meu neto. Sempre caminhávamos juntos, era o nosso ritual. Mas, daquela vez, em apenas 10 minutos, percebi que não conseguiria chegar. O joelho ardia, a perna falhava, e tive que parar. Meu neto olhou para mim com seus grandes e puros olhos e perguntou: "Vovô, você está bem?" Essa pergunta simples soou como um golpe. Sentamo-nos em um banco. Ele olhava para os pombos, e eu para minhas mãos, para aqueles dedos enrugados e trêmulos que não me obedeciam como antes. E naquele momento, entendi: não, eu não quero ser o vovô que não consegue brincar com o neto. Não quero ser aquele que fica sentado no canto observando a vida passar. Não me rendo. Voltando para casa, fechei-me no quarto, sentei na cama e chorei. Não de dor nos joelhos, mas de dor na alma, da sensação de estar preso em um corpo que não me pertencia mais, do medo de que seria sempre assim. Mas foi naquele momento, na profundidade do desespero, que algo mudou dentro de mim. Entendi: se os médicos não podem ajudar, eu vou me ajudar. Se acostumar não é uma opção, então preciso encontrar outro caminho. E eu o encontrei. Se você assistiu até aqui, significa que está realmente pronto para mudar sua vida. Escreva nos comentários: quero abundância e harmonia. Que isso se torne sua intenção. E também, deixe seu like para atrair sorte agora mesmo. Mas o mais importante está por vir. Aquela manhã começou com uma pesada constatação. Eu nem conseguia me obrigar a tomar café da manhã. Os pensamentos se embaralhavam, o corpo se recusava a obedecer, e a dor nos joelhos se fazia sentir a cada movimento. Eu já estava prestes a cancelar um encontro com minha vizinha, com quem havíamos combinado de discutir nossos problemas comuns com as articulações. Mas alguma força interior me impulsionou a sair de casa. Quando, mancando, me aproximei do portão dela, ela logo percebeu meu estado. Em seus olhos não havia pena, apenas compreensão e uma serena confiança. "Vamos para o jardim", disse ela, simplesmente, e me conduziu entre os canteiros onde cresciam ervas e flores incomuns. "Eu cultivo tudo isso sozinha", explicou ela. "Com elas faço chás, pomadas, tinturas." E sabe o que é o mais importante? Ela olhou para mim atentamente. "Você pode fazer o mesmo. Pare de esperar que alguém te cure, tome sua saúde em suas próprias mãos." Suas palavras me tocaram profundamente. Ela contou como lidava com a dor sem remédios caros,
apenas com a ajuda de remédios simples e naturais que podiam ser preparados na própria cozinha. Saí de lá cheio de ceticismo, mas ao mesmo tempo com uma esperança latente por dentro. Naquela mesma noite, abri meu diário e escrevi com a mão trêmula: vou tentar, por mim, pelo meu neto. Mas antes de compartilhar a receita que mudou minha vida, é importante entender uma coisa simples: tudo gira em torno do colágeno, uma proteína incrível que literalmente mantém nosso corpo unido. É como uma almofada macia entre os ossos, que impede que eles se desgastem uns contra os outros. Enquanto há colágeno suficiente, as articulações se movem suavemente, sem rangidos e dores. Mas com os anos, o corpo produz cada vez menos. Após os 30 anos, começa um declínio lento, aos 50, o processo acelera, e aos 60, o corpo produz apenas migalhas do que produzia na juventude. As articulações endurecem, a pele perde elasticidade, cabelos e unhas ficam quebradiços. Muitos pensam que repor o colágeno só é possível com comprimidos caros. Eu mesmo pensava assim. Comprei suplementos anunciados, tomei por 3 semanas e não senti nada além de frustração. Então, decidi seguir outro caminho. Comecei a estudar receitas antigas, trabalhos científicos, a conversar com herbalistas. E descobri uma coisa surpreendente: tudo o que é necessário para a produção de colágeno está em alimentos simples, em ossos com cartilagem, em frutas cítricas, na gelatina comum. Isso não é magia, é sabedoria comprovada ao longo dos séculos, e foi isso que me livrou da dor. Eu descobri uma verdade surpreendente: nosso corpo é capaz de se regenerar se lhe dermos o que ele realmente pede. Podemos, lenta mas seguramente, saturar o corpo com tudo o que é necessário, retornando à sabedoria de nossos ancestrais, que se curavam não com comprimidos, mas com os dons da natureza. Minha receita não nasceu de um capricho ou desconfiança da medicina, mas da amarga experiência de decepções. Quantos remédios, pomadas, comprimidos, procedimentos eu experimentei, mas nada trazia alívio verdadeiro. E então decidi: chega de esperar por um milagre dos outros, é hora de criá-lo eu mesma. Assim surgiu esse remédio que preparo com minhas próprias mãos, com amor e cuidado pelo meu próprio corpo. O principal segredo está no caldo de ossos, um verdadeiro elixir da juventude para as articulações. Eu uso cerca de 1 quilo de ossos de boi, obrigatoriamente com cartilagens, articulações ou tutano. As melhores opções são vértebras, costelas ou articulações do joelho. A isso, adiciona uma colher de sopa generosa de açafrão dourado, suco de 2 limões suculentos, um pedaço de gengibre aromático, se conseguir encontrar, 2 dentes de alho perfumados, um punhado de salsa fresca, uma pitada de sal marinho e, opcionalmente, uma colher de chá de vinagre de maçã, que ajuda a extrair tudo o que há de mais valioso dos ossos. O processo de preparo é quase uma cerimônia. Primeiro, lavo bem os ossos, coloco-os em água fria e levo para ferver. Os primeiros 15 minutos são os mais importantes. Uma espuma se forma, que eu retiro cuidadosamente. Isso é tudo que é desnecessário para nós. Em seguida, escorro a água, lavo os ossos novamente e começo tudo de novo, mas desta vez adicionando todos os ingredientes preparados. Agora, o principal é tempo e paciência. Coloco a panela no fogo mais baixo e deixo cozinhando por no mínimo 8 horas, e de preferência, por um dia inteiro. Às vezes, faço isso na panela de pressão ou repito o processo 2 vezes. Quanto mais tempo o caldo ferve, mais colágeno curativo passa para a água. Quando a magia acontece, coo o líquido aromático por um pano fino, despejo em potes de vidro e espero esfriar. E então, o milagre.
O caldo se transforma em uma gelatina densa, é o colágeno precioso que, após alguns dias de consumo, começa a fazer maravilhas nas minhas articulações. Este tesouro pode ser guardado na geladeira por até 5 dias, mas eu frequentemente o congelo em porções, assim sempre tenho uma porção de saúde pronta. E sabe o que? Funciona! Em apenas uma semana, senti as primeiras mudanças, os joelhos pararam de doer tanto, e em um mês, consegui caminhar novamente com meu neto no parque. Isso não é apenas uma receita, é um retorno à vida, a alegria de me mover, a felicidade de ser independente. E tudo isso graças a produtos simples e naturais e à sabedoria que nossos ancestrais nos deram. Toda manhã agora começa com um ritual especial para mim. Com cuidado, aqueço uma xícara desse elixir dourado e curativo em jejum. Enquanto a casa ainda dorme, eu desfruto dessa bebida mágica que substituiu meu chá matinal habitual. Às vezes, para variar o sabor, adiciono uma fatia de limão fresco ou uma pitada de açafrão aromático ao caldo morno. Isso lhe confere um sabor especial. Este caldo é um verdadeiro tesouro na minha cozinha. Eu o uso como base para sopas e para cozinhar arroz, mas é em jejum que ele revela toda a sua força curativa, agindo rápida e eficazmente. Para quem não consome carne, há uma alternativa, uma opção vegetal para o suporte das articulações. Embora não possa substituir completamente o colágeno animal, com um uso regular, pode estimular sua produção no corpo. Recomendo usar gelatina vegetal, agar-agar, combinando-a com sementes proteicas de chia e linhaça, e adicionando uma carga vitamínica de sucos cítricos ou infusões de urtiga e cavalinha, ricas em silício. Para uma absorção completa, é bom complementar essa composição com gorduras saudáveis de abacate ou nozes. A regra principal: prepare apenas o que você pode consumir de uma vez, pois reaquecer perde nutrientes preciosos. Lembro-me de como, nos primeiros dias, eu olhava ceticamente para aquela xícara de líquido âmbar denso com um leve aroma de gengibre e açafrão. Eu esperava algo intragável, medicinal, mas o caldo acabou sendo surpreendentemente agradável e até mesmo reconfortante. No primeiro dia, não senti nenhuma mudança, mas continuei a acreditar e a tomá-lo todas as manhãs. E já no terceiro dia, um pequeno milagre aconteceu. A rigidez matinal habitual nos joelhos diminuiu significativamente. Levantar da cama ficou mais fácil. Não foi um avanço repentino, mas eu sentia claramente meu corpo começar a reviver. No final da semana, decidi fazer um experimento ousado: caminhar pelo bairro com uma bengala. Para minha própria surpresa, consegui fazer isso facilmente. Mas o mais surpreendente me esperava: minha digestão normalizou, e senti uma vivacidade e energia muito esquecidas, que tanto me faltavam todos aqueles meses. O sétimo dia foi uma verdadeira revelação para mim. No início da manhã, quando os primeiros raios de sol apenas tocavam a terra, saí para caminhar sem bengala. Foi o meu triunfo pessoal, a prova de que as mudanças estavam realmente acontecendo. Meus passos ainda eram cautelosos e lentos, mas pela primeira vez em muitos anos, eu caminhava sem medo constante, sem aquela dor exaustiva que antes acompanhava a cada movimento meu. Lágrimas de alegria escorriam pelo meu rosto. Eu podia me sentir eu mesma novamente. Talvez você se pergunte por que isso funcionou, quando tantos outros remédios se mostraram inúteis. Eu entendi uma verdade simples: meu corpo não estava quebrado, ele vinha gritando há anos por falta de nutrição adequada. Muitos estão convencidos de que, após os 70 ou 80 anos, a dor é normal. Mas na maioria das vezes, isso é resultado de nossa ignorância sobre como nutrir e apoiar adequadamente nossas articulações na idade adulta.
Não se trata de desesperança, mas da necessidade de mudar a abordagem de si mesmo, de recuperar o que perdemos tão descuidadamente ao longo dos anos. O colágeno não é apenas uma substância que mantém a pele jovem, é um verdadeiro material de construção para o nosso corpo, a base que nos sustenta por dentro. É como uma cola que une nossas articulações, ossos e ligamentos em um sistema único e harmonioso. E o mais surpreendente é que nosso corpo, mesmo quando a idade já ultrapassou os 80 anos, está pronto para responder e se regenerar se lhe dermos o que ele realmente precisa. Mas apenas a nutrição correta não é suficiente. Por muito tempo, eu errou ao pensar que deveria esperar a dor piorar antes de começar a me mover. Acontece que é exatamente o contrário. É o movimento, mesmo que cauteloso e gradual, que ajuda a diminuir o desconforto. O corpo precisa entender que a atividade não é um inimigo, mas um amigo, que não estamos buscando o impossível de voltar a ter 40 anos, mas simplesmente queremos viver em paz com nossa idade, mantendo a alegria de cada dia e o respeito por nós mesmos. Transformei a ingestão do caldo de colágeno em um ritual matinal especial. Todos os dias, enquanto a casa ainda estava em silêncio, eu aquecia uma xícara desse elixir dourado, sentava à mesa da cozinha e o bebia lentamente, com gratidão, como se sussurrasse ao meu corpo: "Isso é para você, isso é para nós." Eram momentos de um diálogo tranquilo comigo mesma, com aquele organismo que tanto sofreu sem minha atenção. Não caí em extremos e não abandonei completamente meus alimentos favoritos, mas reduzi gradualmente o que aumenta a inflamação, açúcar refinado, alimentos fritos, alimentos processados com uma longa lista de ingredientes incompreensíveis. Eles não desapareceram da minha vida para sempre, mas se tornaram convidados raros em minha mesa, um mimo especial, não um hábito diário. E comecei a me mover. No início, era uma atividade quase imperceptível, um alongamento leve pela manhã, antes que o corpo despertasse completamente, uma curta caminhada pelo jardim, onde eu podia tocar as folhas, inalar o perfume das flores, sentir a terra sob meus pés. Depois, comecei a dar voltas na casa, primeiro uma, depois duas. Com o tempo, minhas caminhadas se tornaram mais longas, 15 minutos ao ar livre, 15 minutos de liberdade, onde eu podia sentir meu corpo reviver gradualmente. Para não me perder, pendurei uma tabela na geladeira, onde marcava os dias em que bebia o caldo e saía para caminhar. Isso se tornou meu desafio pessoal, um pequeno jogo comigo mesma. Nesses momentos em que dava vontade de desistir, eu olhava para as marcas e lembrava de quão longe eu já havia chegado. Após o primeiro mês, comecei a notar as mudanças, no início, quase imperceptíveis, depois cada vez mais evidentes. Meus joelhos ficaram mais móveis, não paralisava mais de medo diante das escadas. A digestão, que por anos me causava desconforto, normalizou, e a pele, embora ainda enrugada, adquiriu um tom saudável, como se estivesse iluminada por dentro. Mas o mais importante, voltei a sentir a alegria de viver, não aquela alegria que vem de grandes eventos, mas uma gratidão tranquila e calorosa por coisas simples, pela luz da manhã, pelo sabor do caldo caseiro, pela possibilidade de caminhar pela rua sem dor. Entendi que envelhecer não é uma sentença, mas uma nova fase em que se pode ser feliz se você se tratar com amor e atenção. Um dia, algo incrível aconteceu. Saí para a loja e só no caminho de volta percebi, com surpresa, que havia esquecido minha bengala em casa. E o mais surpreendente é que me dei muito bem sem ela. Cada passo era fácil e natural, como se anos de dor e rigidez tivessem se dissolvido no ar. Quando meu médico, que antes apenas dava de ombros e falava sobre o desgaste natural das articulações, me viu andando vigorosamente pelo corredor da clínica, seus olhos se arregalaram de surpresa.
O que quer que você esteja fazendo, continue, ele disse, e em sua voz havia uma admiração genuína. Naquele momento, senti-me como um mágico que encontrou a chave secreta para a própria saúde. As pessoas ao meu redor começaram a notar as mudanças, não apenas na minha caminhada, mas também no meu humor. Afinal, quando a dor te atormenta constantemente, é difícil manter o bom humor, ela suga toda a energia, deixando apenas irritação e cansaço. E agora, minhas netas exclamavam com alegria: Vovô, você está sorrindo de novo. Eu podia passar horas no jardim novamente, inalando o perfume das flores e sentindo a terra quente sob meus dedos. A vida ganhou novas cores. Lembro-me especialmente daquela noite em que, inesperadamente, girei minha esposa em uma dança em nossa pequena cozinha, ao som de um rádio antigo. Rimos como em nossa juventude distante. E então, de repente, comecei a ligar para velhos amigos, apenas para ouvir suas vozes, compartilhar notícias. Parecia que o nevoeiro tinha se dissipado em minha mente, abrindo espaço para alegria e pensamentos luminosos. Apenas um mês havia passado, e eu já brincava que me sentia como um homem de 60 anos que acidentalmente entrou no corpo de um ancião de 80. E tudo isso graças a um conjunto simples de produtos: ossos, gengibre, açafrão dourado, limão fresco e, o mais importante, minha persistência. Quando comecei a compartilhar minha descoberta com amigos e vizinhos, choveram perguntas. Serve para mim, na minha idade? Eles perguntavam. Respondo a todos: este método funciona em qualquer idade. Para os jovens, ajudará a manter a saúde das articulações, e para os idosos, a recuperar a antiga leveza dos movimentos. Houve muitas perguntas, especialmente de pessoas com diabetes. Sim, esta receita é segura, pois não contém açúcar adicionado. Mas se você segue uma dieta restritiva, é melhor consultar seu médico primeiro. Alguns se preocupavam: o que acontece se eu parar de tomar este caldo? Respondo honestamente: não haverá síndrome de abstinência, pois não é um medicamento, mas nutrição para as articulações. No entanto, se você abandonar completamente o cuidado consigo mesmo, os problemas podem retornar gradualmente. Pode-se combinar este método com outros tratamentos? Claro, é um excelente complemento à terapia principal, não um substituto. Para alguns, como eu, o alívio chega em 3 dias, outros precisam esperar 2 semanas ou até um mês. O importante é não desistir e continuar dia após dia. E quando me perguntam se vale a pena tentar, eu sempre respondo com entusiasmo: sim. Pois não é apenas o alívio da dor, é o retorno da liberdade, a possibilidade de subir escadas sem medo, caminhar com os netos e simplesmente aproveitar a vida. Queridos amigos, se vocês tiverem mais perguntas, escrevam nos comentários. É muito importante para mim ouvir suas histórias e apoiá-los nesta jornada pela saúde. Meu coração se enche de calor quando vejo dezenas de pessoas ao meu redor, inspiradas pelo meu exemplo, iniciando sua jornada de cura. Seus olhos brilhantes, sua caminhada leve, suas histórias alegres sobre como podem novamente brincar com os netos ou simplesmente descer escadas sem medo, isso não tem preço. Mas, olhando para trás no caminho percorrido, percebo que a aquisição mais importante não foi apenas o desaparecimento da dor nos joelhos, eu reaprendi a confiar no meu corpo, acreditei em sua incrível capacidade de se regenerar. Quantas vezes ouvi dos outros: na nossa idade, nada mais pode ser mudado. Como eles estavam enganados! Sim, com a idade, o corpo produz menos colágeno e elastina, a digestão não funciona tão ativamente. Mas isso não significa que devemos aceitar passivamente a dor e as limitações. Nosso corpo é um sistema sábio que responde ao cuidado,
à nutrição adequada, aos sinais que lhe enviamos. Antes, eu não pensava no que colocava no meu prato. A comida era apenas uma forma de saciar a fome. Agora, entendo que cada produto é um tijolo no alicerce da minha saúde. Especialmente importante é essa conscientização na idade adulta, quando o corpo precisa especialmente de apoio. Mas apenas a nutrição correta não é suficiente. Não podemos desistir, não podemos permitir que o desânimo se insinue em nosso coração. Lembre-se de como uma simples decisão minha de tentar uma receita caseira virou minha vida de cabeça para baixo. Parecia um passo tão insignificante, mas desencadeou uma cadeia de mudanças surpreendentes. O segredo do sucesso está na disciplina e na atenção a si mesmo, preparar regularmente o caldo curativo, mesmo quando não há vontade, encontrar forças para uma pequena caminhada, mesmo que o tempo não esteja ideal, notar e regozijar-se com as menores melhorias. Hoje consegui fazer um agachamento a mais do que ontem, hoje a dor é menor do que há uma semana. A idade não é uma sentença, mas apenas uma nova fase da vida que requer uma abordagem sábia. Enquanto o coração bate, enquanto respiramos, temos a chance de nos sentirmos melhor. Se você está enfrentando problemas semelhantes, tente. Não permita que a dor roube a alegria da sua vida, dia após dia. E por favor, não sofra sozinho. Talvez agora mesmo, alguém próximo a você, sua mãe, avó, avô ou amigo, esteja sofrendo em silêncio, achando que não há saída. Compartilhe esta história com eles. Talvez seja ela que se torne o raio de esperança para eles. Aos meus 84 anos, sinto-me mais vivo e enérgico do que aos 74. O tempo, é claro, não pode ser revertido, mas aprendi a não suportar a dor passivamente, mas a trabalhar com meu corpo. Acreditei em sua capacidade natural de regeneração e me impregnei de respeito pela sabedoria de nossos ancestrais, que sabiam envelhecer com beleza e dignidade muito antes do surgimento dos medicamentos modernos. E agora eu pergunto a você, está pronto para se dar mais uma chance? Afinal, a dor não deve ser seu companheiro constante. Este mundo é tão lindo, há tantos lugares para ver, tantas canções para dançar, tantos abraços calorosos para dar aos entes queridos. E seu corpo merece fazer parte de toda essa alegria. Dê a ele essa oportunidade. Este caldo mágico revelou-se um verdadeiro achado, não apenas para as articulações. Com o tempo, descobri muitas outras formas surpreendentes de usá-lo, que ajudam a combater as mudanças relacionadas à idade. Por exemplo, muitos idosos enfrentam sarcopenia, a perda gradual de massa muscular. Comecei a adicionar uma colher de sopa de caldo de colágeno ao meu mingau matinal ou purê de vegetais, e em um mês percebi como minhas mãos recuperaram a força. Consegui carregar a sacola de compras sem dificuldade, o que antes era um grande desafio. Minha vizinha, Ana Petrovna, que já completou 88 anos, compartilhou sua história. Após uma fratura de fêmur, os médicos disseram que ela dificilmente voltaria a andar normalmente. Mas, ao começar a tomar caldo de colágeno e fazer exercícios muito simples na cama, ela conseguiu levantar-se pela primeira vez em 3 meses. Agora, 6 meses depois, ela caminha lenta mas seguramente pelo apartamento com um andador e recentemente até saiu para o quintal. Foi uma vitória pessoal para ela. O caldo de colágeno provou ser um excelente meio para melhorar a condição da pele. Percebi que pequenas feridas e arranhões, que em nossa idade demoram muito para cicatrizar, começaram a fechar muito mais rapidamente. Meu velho amigo Ivan Sergevich, um veterano de guerra, sofria de uma úlcera trófica na perna há mais de 1 ano. Os médicos estavam de mãos atadas. Seguindo meu conselho,
ele começou não apenas a tomar o caldo internamente, mas também a fazer compressas no local dolorido. Em 2 meses, a úlcera começou a cicatrizar, e agora, 6 meses depois, restou apenas uma pequena cicatriz. O caldo de colágeno tem um efeito especialmente notável na digestão. Muitos idosos sofrem de gastrite e problemas intestinais. O caldo morno, bebido em jejum pela manhã, reveste suavemente a mucosa, promovendo sua cicatrização. Minha prima Maria, que recentemente completou 75 anos, sofria de azia e dor de estômago. Após 1 mês de uso regular do caldo, ela relatou, com alegria, que conseguiu comer seus pratos favoritos pela primeira vez em muitos anos, sem o desconforto posterior. Para fortalecer os ossos, desenvolvi uma receita especial. Adiciono casca de ovo triturada ao caldo pronto, bem lavada e assada no forno. O resultado é uma fonte natural de cálcio que é absorvida muito melhor do que os suplementos de farmácia. Meu vizinho de sítio, Nikolai Fedorovich, após 2 fraturas devido à osteoporose, começou a tomar esse caldo enriquecido. No inverno passado, ele escorregou no gelo, mas só se assustou. Os ossos resistiram. Quero falar especificamente sobre o efeito do colágeno na visão. Minha amiga de infância, Olga, que já completou 82 anos, reclamava de olhos secos progressivos. Por conselho do oftalmologista, ela começou a fazer compressas com caldo de colágeno resfriado, claro, absolutamente puro e coado por várias camadas de gaze. Em 3 semanas, ela notou, com surpresa, que conseguia ler sem óculos quase tanto quanto na juventude. Mas o mais importante, o caldo de colágeno dá energia e vitalidade. Meu amigo de infância Vasily, com quem cresci na mesma aldeia, aos 85 anos, começou a sentir fadiga constante. Após 2 meses tomando o caldo, ele não apenas recuperou as forças, mas também conseguiu voltar a se dedicar ao seu hobby favorito, a escultura em madeira. Suas mãos, que já haviam começado a tremer, recuperaram a firmeza, e agora ele faz incríveis brinquedos de madeira para os bisnetos. Todas as manhãs, ao beber uma xícara do caldo dourado e morno, penso em quanto benefício este simples remédio pode trazer. Ele não exige grandes gastos, não tem efeitos colaterais e é acessível a todos. O principal é a fé no resultado e a regularidade. Quando as dúvidas surgem, lembro-me de todas essas pessoas maravilhosas cujas vidas mudaram graças ao caldo de ossos comum e entendo que realmente funciona. Além do clássico caldo de ossos, existem outras maneiras surpreendentemente eficazes de obter colágeno caseiro, que são especialmente boas para restaurar a força das pernas e combater a perda de massa muscular relacionada à idade. Uma das minhas receitas favoritas é a geleia de patas de frango. Sim, aquelas mesmas que muitos simplesmente jogam fora. As patas de frango são um verdadeiro tesouro de colágeno, e do tipo mais facilmente absorvível. Eu uso cerca de 20 patas de frango, lavo-as bem, cubro com água fria e adiciono uma cebola, uma cenoura e algumas folhas de louro. Esse caldo ferve por cerca de 6 horas em fogo baixo, até que todos os ossos fiquem macios. O resultado é uma geleia incrivelmente rica que eu despejo em pequenas formas. Minha conhecida Lidia Ivanovna, que já completou 78 anos, quase não conseguia andar depois de um AVC. Os médicos diziam que as chances de recuperação eram mínimas. A filha dela começou a dar-lhe 2 colheres de sopa dessa geleia de frango todos os dias, e em 3 meses aconteceu um milagre. Lidia Ivanovna levantou-se da cama sozinha pela primeira vez. Agora, 1 ano depois, ela consegue andar pelo apartamento, segurando-se na parede. Recentemente, até saiu para o quintal. Claro,
Isso é resultado de uma reabilitação complexa, mas a própria Lidia Ivanovna está convencida de que foi a geleia de frango que deu às suas pernas a força tão necessária. Outra fonte incrível de colágeno são as cabeças de peixe, especialmente as de salmão. Nos países escandinavos, a sopa de cabeça de peixe é preparada há séculos, e talvez seja por isso que lá há tantos centenários ativos. Eu preparo esse caldo uma vez por semana. Uso 3 a 4 cabeças grandes de peixe, sempre com as guelras removidas, cubro com água, adiciono raiz de salsa e um pouco de endro. Tudo isso ferve por cerca de 4 horas, resultando em um caldo delicado, rico não apenas em colágeno, mas também em valiosos ácidos ômega 3. Um fato científico interessante: estudos mostraram que os peptídeos de colágeno de fontes de peixe são absorvidos quase 1,5 vezes melhor do que os de carne bovina. Isso é confirmado pela história do meu amigo Sergei, um ex-atleta. Aos 72 anos, ele enfrentou uma perda acentuada de massa muscular, sarcopenia. Ao começar a tomar caldo de colágeno de peixe e fazer exercícios simples com um extensor, ele ganhou músculos suficientes em 6 meses para voltar a jogar futebol com os netos, embora em um ritmo mais tranquilo. Para quem não come carne, existe uma excelente alternativa: os coquetéis de gelatina. Eu uso uma colher de sopa de gelatina comestível, afinal, é colágeno desnaturado. Cubro com meio copo de suco de frutas morno, deixo inchar e depois adiciono mais meio copo de suco já quente para que a gelatina se dissolva completamente. Quando a mistura esfria, resulta em uma gelatina deliciosa e saudável. Uma história surpreendente me foi contada por Nadeza Semyonovna, uma professora aposentada. Aos 75 anos, ela começou a notar que suas pernas não a obedeciam mais, especialmente pela manhã. Os médicos davam de ombros, falando sobre mudanças relacionadas à idade. Seguindo o conselho da neta, que é nutricionista, ela começou a comer uma porção dessa sobremesa de gelatina com suco de laranja todas as manhãs. Em apenas 2 semanas, a rigidez nas pernas diminuiu, e em 3 meses ela conseguiu voltar a frequentar suas aulas de dança favoritas para idosos. Pesquisas científicas confirmam que, para um efeito máximo, o colágeno deve ser tomado com vitamina C. Ela ajuda o corpo a usar os aminoácidos obtidos para construir seu próprio colágeno. Por isso, eu sempre adiciono um pouco de suco de limão ou extrato de rosa mosqueta aos meus caldos e gelatinas. Há ainda outra maneira surpreendente de obter colágeno caseiro, sobre a qual poucas pessoas sabem: o caldo de pescoços de peru. Eles contêm um tipo especial de colágeno que é perfeitamente absorvido e é particularmente útil para restaurar os músculos das pernas. Eu uso cerca de 1 quilo de pescoços de peru, lavo-os bem, cubro com água e adiciono uma cebola com casca. Ela dá uma bela cor dourada, cenoura e raiz de aipo. Esse caldo ferve por no mínimo 12 horas no fogo mais baixo. Durante esse tempo, todas as substâncias úteis se transferem completamente para a água. Após o resfriamento, resulta em uma geleia densa e de sabor delicado, que eu adiciono a sopas ou simplesmente como de colher, como remédio. Minha amiga Galina, que recentemente completou 70 anos, quase parou de andar depois de uma gripe forte. Os músculos das pernas enfraqueceram tanto que ela não conseguia subir nem um lance de escada. Os médicos diagnosticaram sarcopenia aguda e prescreveram medicamentos caros que ela não podia pagar. Seguindo meu conselho, ela começou a comer 2 colheres de sopa dessa geleia de peru todos os dias. Em 1 mês, ela conseguiu caminhar pela primeira vez em seu quarto sem ajuda. E em 3 meses, caminhamos juntas no parque, lenta e a pequenos passos, mas foi uma verdadeira vitória.
Estudos científicos confirmam que o colágeno de peru contém uma combinação única de aminoácidos que estimulam particularmente bem o crescimento de fibras musculares. Cientistas da Universidade de Boston realizaram um experimento. 2 grupos de idosos com sarcopenia receberam diferentes tipos de colágeno por 6 meses. Aqueles que tomaram colágeno de peru mostraram resultados 25% melhores na recuperação da massa muscular em comparação com aqueles que receberam colágeno de outras fontes. Outra receita pouco conhecida, mas muito eficaz, é o caldo de lábios e caudas de boi. Sim, parece incomum, mas são essas partes que contêm a quantidade máxima de um tipo especial de colágeno que fortalece não apenas os músculos, mas também os ligamentos. Eu uso uma calda e 2 a 3 bocas de boi, limpo-as bem, deixo de molho por várias horas em água com suco de limão. Em seguida, cozinho por cerca de 18 horas, adicionando cebola, alho e gengibre. O resultado é um caldo rico que, após o resfriamento, fica parecido com uma gelatina densa. A história do meu vizinho de sítio, Nikolai Vasilievich, um ex-professor de educação física, é particularmente impressionante. Aos 75 anos, ele praticamente não conseguia andar devido à fraqueza nas pernas e dor nos joelhos. Sua esposa começou a preparar-lhe esse caldo incomum, e em apenas 2 semanas ele notou as primeiras melhorias. E em 3 meses, Nikolai Vasilievich conseguiu caminhar em seu amado jardim pela primeira vez em muito tempo, sem bengala. Agora, 1 ano depois, ele novamente faz ginástica leve pela manhã e até ajuda a esposa na horta. Um fato científico interessante: o colágeno de caudas e lábios contém uma quantidade elevada de glicina e prolina, aminoácidos que são o material de construção para ligamentos e tendões. Pesquisas mostram que o consumo regular desse caldo pode aumentar a elasticidade dos ligamentos em 30 a 40%, o que é especialmente importante para idosos. Para quem não tem tempo para cozinhados longos, existe uma excelente alternativa: colágeno em pó caseiro. Eu uso cartilagens bem cozidas de ossos já usados para o caldo, seco-as no forno em baixa temperatura por cerca de 6 horas. Depois, as triture no moedor de café até virar pó. Este pó pode ser adicionado a sopas, mingaus ou simplesmente misturado em água morna. Uma colher de chá desse pó por dia é um excelente suporte para músculos e articulações. Minha conhecida Olga, uma aposentada e ex-bailarina, encontrou uma aplicação surpreendente para esse pó. Ela o mistura com um pouco de água e mel, aplica nas articulações doloridas, envolve com um cachecol quente e deixa durante a noite. Segundo ela, esse remédio alivia a dor melhor do que muitas pomadas de farmácia. E ao tomar o pó internamente, ela conseguiu recuperar a força em suas pernas. Hoje, aos 78 anos, ela consegue novamente fazer exercícios simples de balé na barra. Cientistas descobriram que o colágeno funciona melhor em combinação com certas ervas. Eu adiciono ortiga, fonte de silício, cavalinha, rica em minerais, e um pouco de alecrim, melhora a circulação sanguínea, aos meus caldos. Essa combinação não só potencializa a ação do colágeno, mas também ajuda o corpo a absorvê-lo melhor. A história de Vasilisa Petrovna, que completou 92 anos, prova a eficácia dessa abordagem. Após uma fratura de fêmur, os médicos disseram que ela nunca mais conseguiria andar sozinha. Mas sua neta, uma fisioterapeuta, desenvolveu para ela um programa especial: caldo de colágeno com ervas, exercícios muito simples na cama e massagens. Em 6 meses, Vasilisa Petrovna levantou-se pela primeira vez. E em 1 ano, conseguiu caminhar com um andador por toda a casa. Agora, ela até dá alguns passos sem apoio. Para a idade dela, é um verdadeiro milagre.
O mais importante que entendi ao longo dos anos de uso dessas receitas: nosso corpo, em qualquer idade, é capaz de se regenerar se lhe dermos os materiais certos e tempo. O colágeno não é uma pílula mágica, mas sim os tijolos dos quais o corpo se constrói. E quando você vê uma pessoa que ontem não conseguia sair da cadeira, hoje dando os primeiros passos, você entende que a velhice não é o fim da vida, mas apenas uma nova fase que pode ser vivida com dignidade, mantendo a vivacidade, a força e a alegria de se mover. Acontece que é possível obter colágeno valioso não apenas de caldos. Existem outras maneiras surpreendentes que são especialmente boas para fortalecer as pernas e combater a fraqueza muscular relacionada à idade. Um dos meus métodos favoritos é o mousse de frutas e gelatina caseiro. Eu uso 3 colheres de sopa de gelatina comestível, que é colágeno processado, cubro com um copo de compota morna de groselha preta ou cereja, deixo inchar e depois adiciono mais 2 copos de compota já quente e bato no liquidificador até ficar fofo. Quando a massa esfria, resulta em uma sobremesa delicada que não é apenas saborosa, mas também incrivelmente benéfica para as articulações e músculos. Minha vizinha, tia Tânia, que recentemente completou 82 anos, quase parou de andar após uma fratura de fêmur. Os médicos diziam que, na idade dela, os músculos não se recuperariam mais. Mas sua neta, nutricionista, começou a preparar-lhe esse mousse todos os dias, enriquecendo-o também com sementes de linhaça moídas. Em 3 meses, tia Tânia levantou-se da cadeira de rodas pela primeira vez, e em 6 meses conseguiu caminhar com um andador até o banco mais próximo no quintal. Para ela, foi uma grande vitória. Estudos científicos confirmam que a gelatina, em combinação com sucos de frutas, é especialmente bem absorvida. A vitamina C das frutas ajuda o corpo a transformar os aminoácidos obtidos em seu próprio colágeno. Cientistas japoneses descobriram que em idosos que consomem regularmente essas sobremesas de gelatina, a densidade muscular aumenta em 5 a 7% em apenas 3 meses. Outra excelente maneira é o creme de queijo cottage e gelatina caseiro. Eu misturo uma colher de sopa de gelatina com meio copo de leite morno, deixo inchar e depois adiciono mais 1,5 copo de leite e aqueço até dissolver. Depois de esfriar, misturo com meio quilo de queijo cottage macio e bato no liquidificador. O resultado é um creme aerado que pode ser comido de colher ou passado no pão. A história do meu amigo de infância, Victor Sergevich, é impressionante. Aos 78 anos, ele começou a perder massa muscular rapidamente e parou de sair de casa. A filha dele começou a alimentá-lo com esse creme de queijo cottage 2 vezes ao dia, e em 1 mês ele conseguiu ir à clínica sozinho pela primeira vez. E em 3 meses, ele até começou a fazer exercícios simples com halteres, mesmo que com meio quilo, mas para a idade dele, foi uma grande conquista. Um fato interessante: a combinação de proteína do leite e colágeno da gelatina cria um perfil de aminoácidos ideal para a construção muscular. Pesquisas mostram que essa combinação funciona ainda melhor do que cada componente separadamente. Para os amantes do salgado, há uma receita maravilhosa: peixe em gelatina. Eu uso 2 sardinhas levemente salgadas, retiro os filés, cubro com água com gelatina dissolvida, 3 colheres de sopa por litro, adiciono cenoura cozida, verduras e um pouco de suco de limão. Após solidificar, o resultado é não apenas um aperitivo saboroso, mas também muito saudável. Minha conhecida Lídia, que completou 75 anos, sofria de fortes cãibras noturnas nas pernas. Após 1 mês de consumo diário desse prato em gelatina, as cãibras praticamente cessaram, e em 2 meses ela percebeu que subir escadas não era mais um desafio para ela. Um médico explicou que a sardinha é rica em potássio e magnésio que, em combinação com o colágeno,
afetam particularmente bem a condução neuromuscular. Cientistas descobriram que o óleo de peixe, em combinação com o colágeno, aumenta a síntese de proteína muscular em idosos em 30 a 40%. É por isso que minha receita com sardinha dá um efeito tão surpreendente. Outra forma incomum, mas muito eficaz, são os doces de nozes e gelatina. Derreto 3 colheres de sopa de mel em banho-maria, adiciono 2 colheres de sopa de gelatina, mexo até dissolver. Em seguida, adiciono um copo de nozes picadas e uma colher de chá de canela. Despejo em formas e deixo endurecer. O resultado são doces nutritivos que eu como em vez de sobremesa. A história da aposentada Raíza Ivanovna é surpreendente. Aos 79 anos, ela só conseguia andar pelo apartamento, e com dificuldade. O neto dela começou a trazer esses doces todos os dias, e em 4 meses ela conseguiu sair para o quintal pela primeira vez em muito tempo e até caminhar um pouco no parque. Hoje, aos 83 anos, ela faz ginástica todas as manhãs e caminha com confiança usando uma bengala. Dados científicos confirmam que o ômega 3 das nozes, em combinação com o colágeno, cria condições ideais para a preservação da massa muscular na velhice. Estudos mostraram que em pessoas que consomem regularmente essas combinações, o risco de desenvolver sarcopenia diminui quase pela metade. O mais maravilhoso em todas essas receitas é sua simplicidade e acessibilidade. Elas não exigem habilidades culinárias especiais ou ingredientes caros, mas produzem um efeito impressionante. Quando você vê uma pessoa que ontem mal conseguia se mover pelo quarto, hoje dando os primeiros passos firmes, você entende que a idade não é uma sentença. Nosso corpo, em qualquer idade, é capaz de se regenerar se lhe dermos o que ele realmente precisa, e o colágeno, em suas várias formas, é um dos presentes mais valiosos que podemos dar ao nosso corpo na idade adulta. Existem muitas maneiras incomuns de obter colágeno valioso que são especialmente boas para fortalecer as pernas e combater a fraqueza muscular relacionada à idade. Um dos métodos mais surpreendentes é o uso da membrana da casca do ovo, aquela película fininha que fica sob a casca. Eu removo-a cuidadosamente de 5 a 6 ovos, seco-a em temperatura ambiente e depois a triturador no moedor de café até virar pó. Esse pó pode ser adicionado a vitaminas, mingaus ou simplesmente misturado em água morna. A membrana do ovo contém um tipo raro de colágeno que é particularmente útil para a recuperação de ligamentos e tendões. Meu conhecido Mikhail Petrovich, um ex-professor de educação física, aos 75 anos, percebeu que suas pernas estavam falhando, os músculos enfraqueciam a cada dia. Sua esposa começou a adicionar pó da membrana do ovo à sua aveia matinal. Em 2 meses, ele conseguiu, pela primeira vez em muito tempo, fazer 5 agachamentos segurando-se no encosto de uma cadeira. E em 6 meses, ele até começou a andar de bicicleta devagar. Os médicos ficaram surpresos. Os exames mostraram um aumento de 7% na massa muscular, o que é praticamente inacreditável para a idade dele. Pesquisas científicas confirmam que o colágeno da membrana do ovo contém uma combinação única de aminoácidos que estimulam a produção do próprio colágeno no corpo. Cientistas da Universidade da Califórnia descobriram que o consumo regular desse produto pode reduzir a dor nas articulações em 40% em apenas 8 semanas. Outra fonte pouco conhecida de colágeno são as cartilagens de lula, que podem ser encontradas em peixarias especializadas. Eu as deixo de molho durante a noite em água com suco de limão e depois as cozinho em fogo baixo por cerca de 6 horas, até amolecerem completamente. Eu trituro a massa resultante no liquidificador e a adiciono a purês de vegetais ou sopas. Esse colágeno é particularmente rico em glicina e prolina, aminoácidos que são o material de construção para os músculos.
A história de Anna Semyonovna, uma aposentada de Yalta, é impressionante. Aos 82 anos, ela praticamente não conseguia andar devido à fraqueza nas pernas. O filho dela, que é pescador, começou a trazer-lhe cartilagens de lula, e em 3 meses ela conseguiu, pela primeira vez em vários anos, caminhar pela orla, apoiando-se apenas em uma bengala. Hoje, aos 85 anos, ela faz ginástica todas as manhãs e até consegue nadar um pouco no mar. Um fato científico interessante: o colágeno marinho de moluscos cefalópodes é absorvido 3 vezes melhor do que o animal e contém peptídeos especiais que estimulam o crescimento de fibras musculares mesmo na velhice. Para quem gosta de doces, há uma receita maravilhosa: marmelada de agar-agar com suco de laranja. Agar-agar é um análogo vegetal da gelatina, extraído de algas marinhas. Eu misturo 3 colheres de chá de agar-agar com um copo de suco de laranja, aqueço até ferver e depois despejo em formas. Após solidificar, o resultado é uma sobremesa saborosa e saudável, rica em minerais e substâncias semelhantes ao colágeno. Minha amiga Olga, que completou 70 anos, quase parou de andar após um AVC. A filha dela começou a dar-lhe essa marmelada 3 vezes ao dia, e em um mês Olga conseguiu, pela primeira vez, levantar-se da cama sozinha. E em 6 meses, elas foram juntas a um sanatório. Para isso, ela teve que subir a rampa do ônibus, o que foi um verdadeiro triunfo. Cientistas descobriram que substâncias de algas marrons não apenas fornecem material de construção para os músculos, mas também ativam células-tronco, ajudando o corpo a se regenerar. Estudos mostraram que em idosos que consomem regularmente agar-agar, a força muscular aumenta em 20% em 4 meses. Outra fonte pouco conhecida, mas muito eficaz, são as cartilagens de frango trituradas, que geralmente sobram depois de desossar o peito. Eu as lavo bem, seco no forno em baixa temperatura por cerca de 5 horas e depois as trituro em pó. Esse pó pode ser adicionado a sopas, molhos ou simplesmente misturado em um copo de suco de tomate. A história do veterano da Grande Guerra Patriótica, Ivan Dmitrievich, me tocou profundamente. Aos 93 anos, ele quase não saía da cadeira. O bisneto dele começou a adicionar pó de cartilagem ao seu borscht favorito, e em 3 meses Ivan Dmitrievich conseguiu, pela primeira vez em muito tempo, caminhar pelo quarto sem ajuda. E aos 95 anos, ele até participou do desfile festivo, sentado em sua cadeira de rodas, mas orgulhosamente ereto e sorrindo para os transeuntes. Dados científicos confirmam que o colágeno de cartilagem contém substâncias especiais, condroitina e glucosamina, que não apenas fortalecem os músculos, mas também restauram as cartilagens articulares. Estudos mostraram que em idosos que tomam esse pó, a mobilidade das articulações aumenta em 35% em apenas 2 meses. O mais importante que entendi ao longo dos anos usando essas receitas: nunca é tarde para dar uma chance ao seu corpo de se regenerar. Quando falamos de colágeno, muitos imediatamente imaginam caldos de ossos fortes, mas na verdade, existem muitas outras maneiras de obter essa proteína valiosa que é tão necessária para nossas pernas e músculos na velhice. Um dos métodos mais incomuns, mas eficazes, são as misturas de gelatina e frutas. Eu uso uma colher de sopa de gelatina comestível, cubro com meio copo de suco de romão morno, deixo inchar e depois adiciono mais meio copo de suco já quente. Quando a mistura esfria, resulta em uma gelatina saborosa, rica em colágeno e vitamina C, que ajuda na sua absorção. Minha conhecida Valentina Ivanovna, que já completou 78 anos, quase parou de andar após uma doença grave. Os músculos das pernas atrofiaram e os médicos disseram que a recuperação era improvável.
A filha dela começou a dar-lhe essa gelatina pela manhã, e em 3 semanas Valentina Ivanovna conseguiu, pela primeira vez, levantar-se da cama sem ajuda. Em 3 meses, ela voltou a caminhar no parque, apoiando-se apenas em uma bengala, e em 6 meses até começou a fazer ginástica leve. Pesquisas científicas confirmam que a gelatina, em combinação com suco de romã, aumenta a síntese de proteína muscular em 25%. Cientistas espanhóis realizaram um experimento. Idosos com sarcopenia que tomaram essa mistura diariamente mostraram uma melhora significativa na força muscular em apenas 2 meses. Outra fonte surpreendente de colágeno são as patas de frango moídas. Sim, parece incomum, mas elas contêm uma enorme quantidade de colágeno natural. Eu lavo bem as patas, removo as garras e depois as cozinho em fogo baixo por cerca de 6 horas, até que fiquem macias. Depois disso, as trituro no liquidificador até virar uma pasta que pode ser adicionada a sopas ou simplesmente passada no pão. A história do meu amigo Nikolai, um ex-construtor, é impressionante. Aos 75 anos, ele se movia com dificuldade devido a dores nos joelhos e fraqueza nas pernas. A esposa dele começou a adicionar essa pasta à sua sopa favorita, e em 1 mês Nikolai conseguiu, pela primeira vez em muito tempo, subir ao 2º andar sem parar. Em 6 meses, ele até começou a ajudar os vizinhos com reformas, pouco a pouco, mas para a idade dele, foi um verdadeiro milagre. Um fato interessante, as patas de frango contêm não apenas colágeno, mas também ácido hialurônico, que melhora a mobilidade das articulações. Estudos mostraram que em pessoas que consomem regularmente esse produto, a elasticidade dos ligamentos aumenta em 30%. Para quem não come carne, existe uma excelente alternativa, o colágeno marinho de algas. Eu uso algas marrons secas, como laminaria ou fucus, deixo de molho durante a noite. Pela manhã, as cozinho em fogo baixo por cerca de 3 horas. Com o caldo resultante bebo meio copo por dia, adicionando um pouco de suco de limão para dar sabor. Minha amiga Lídia, vegetariana há 40 anos, aos 72 anos, enfrentou uma fraqueza repentina nas pernas. Os médicos diziam que, sem produtos animais, ela não se recuperaria. Mas ela encontrou uma solução, começou a beber esse caldo de algas marinhas. Em 2 meses, ela conseguiu voltar a andar de bicicleta, e em 6 meses até fez uma pequena trilha na Crimeia. Dados científicos confirmam que o colágeno marinho é absorvido ainda melhor do que o animal e contém peptídeos únicos que estimulam o crescimento muscular. Cientistas japoneses descobriram que em idosos que consomem algas marrons, o risco de sarcopenia diminui quase pela metade. Outra forma inesperada, mas muito eficaz, é a casca de ovo com suco de limão. Eu uso a casca de 5 ovos, lavo-a bem, seco e triturador no moedor de café até virar pó. Em seguida, misturo com o suco de um limão e deixo durante a noite. O resultado é uma pasta rica em cálcio e colágeno que pode ser adicionada a mingaus ou simplesmente tomada uma colher de chá por dia. A história do veterano de guerra Vassily Petrovich, que completou 90 anos, é impressionante. Após uma fratura de fêmur, ele quase não saía da cama. A neta dele começou a dar-lhe essa mistura, e em 1 mês ele conseguiu sentar na cama sem ajuda. E em 6 meses, Vassily Petrovich saiu para o quintal pela primeira vez em muito tempo para sentar-se no banco sob o sol. Pesquisas mostram que o cálcio da casca de ovo, em combinação com o ácido cítrico, é absorvido em quase 90%, o que é especialmente importante para fortalecer os ossos na velhice. O mais importante é nunca desistir. É possível obter colágeno valioso dos produtos mais comuns que muitas vezes subestimamos. Tomemos, por exemplo,
Os miolos de maçã comuns, aqueles com as sementes que geralmente jogamos fora. Eu os junto no freezer. Quando acumulo uma quantidade razoável, coloco-os em água e cozinho em fogo baixo por cerca de 3 horas. O resultado é um incrível caldo de maçã, rico em pectina e substâncias que estimulam a produção de colágeno. Adiciona um pouco de mel e canela. Uma bebida saborosa e saudável está pronta. Minha vizinha Vera Mikhailovna, que no ano passado completou 83 anos, quase parou de andar após uma pneumonia grave. A neta dela começou a dar à avó esse caldo de maçã pela manhã, e em 3 semanas Vera Mikhailovna conseguiu ir à cozinha sozinha pela primeira vez. E em 4 meses, elas foram juntas ao parque, lentamente, comparadas, mas para Vera Mikhailovna, foi uma verdadeira vitória. Pesquisas científicas confirmam que as sementes de maçã contêm substâncias únicas que estimulam a produção do próprio colágeno no corpo. Cientistas italianos descobriram que em idosos que consomem regularmente esse caldo, a elasticidade da pele e dos músculos aumenta em 25% em 3 meses. Outra fonte surpreendente é a água depois de deixar leguminosas de molho. Eu sempre guardo a água em que deixo o feijão ou o grão de bico de molho. Ela contém uma infinidade de substâncias úteis. Adiciono um pouco de suco de limão e bebo ao longo do dia. Esse líquido é rico em minerais que ajudam na absorção do colágeno. A história do meu amigo de infância Sergei, um ex-atleta, é impressionante. Aos 79 anos, ele começou a perder massa muscular rapidamente. A esposa dele começou a dar-lhe essa água de leguminosas, e em 1 mês Sergei conseguiu novamente fazer seus exercícios favoritos com halteres, mesmo que os mais leves, mas para a idade dele, foi uma conquista. Em 6 meses, ele até começou a praticar caminhada nórdica no parque local. Um fato científico interessante: a água depois de deixar leguminosas de molho contém aminoácidos raros que ajudam o corpo a absorver o colágeno quase 40% melhor. Pesquisas mostram que em idosos que consomem regularmente essa água, a força muscular aumenta em 30% em 4 meses. Para os amantes de doces, há uma excelente opção: cascas de cebola caramelizadas. Sim, aquelas mesmas que geralmente jogamos fora. Eu junto as cascas de cebola, lavo-as e depois as caramelizo em uma frigideira com um pouco de mel. Eu trituro as cascas crocantes resultantes em pó e as adiciono ao chá ou café. O resultado não é apenas saboroso, mas também incrivelmente útil. Minha amiga Tatiana, uma aposentada e ex-professora, aos 76 anos, começou a notar que suas pernas estavam enfraquecendo. A filha dela começou a adicionar esse pó de cebola ao seu café matinal, e em 1 mês Tatiana conseguiu novamente subir escadas sem parar. E em 6 meses, ela até se matriculou em aulas de dança para idosos. Hoje, aos 79 anos, ela é a participante mais ativa de seu grupo. Cientistas descobriram que a casca de cebola contém quercetina, um poderoso antioxidante que aumenta a produção de colágeno. Pesquisas mostraram que em idosos que consomem esse pó, a mobilidade das articulações melhora em 35% em apenas 2 meses. O mais surpreendente é que todas essas receitas literalmente jazem sob nossos pés. Só precisamos ver seu valor. Quando se observa uma pessoa que ontem mal conseguia se mover pelo quarto e hoje dá os primeiros passos firmes, entende-se que a natureza nos deu tudo o que precisamos para a saúde e a longevidade. Basta saber como usar e acreditar nas capacidades do nosso corpo, mesmo na idade mais avançada.